Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que me foi enviada por um jovem de nome Felipe. O Felipe pergunta: professor, se o casal esquecer de apontar algum bem para partilha no divórcio, como ficará a responsabilidade por esse bem? Ô Felipe, eu acho difícil o pessoal esquecer, né? Gente, tem que ser gente muito rica para esquecer algum bem de apontar. O que as pessoas podem fazer é ocultar bens, né? Isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem uma ação na justiça, uma indenização por receber e não menciona. Às vezes a pessoa tem dinheiro em alguma aplicação e fica quieto, não fala nada, né? Então, essas coisas acontecem, mas não é que a pessoa esqueceu. A pessoa esconde, e isso é muito, muito comum. Aliás, uma coisa que eu sempre alerto os casais que estão se separando é: você que decidiu se separar, né, e que existem muitos bens, e você teme, né, que o divórcio não vai ser um divórcio amigável, pode ser um divórcio complicado. Às vezes o melhor a fazer é entrar com uma ação, uma medida cautelar, né, antecedente de arrolamento de bens, para evitar que a outra parte, né, o outro cônjuge, esconde, se desfaça. Bens móveis a pessoa pode vender, né, às vezes um carro, enfim, joias, títulos, a pessoa pode se desfazer, vender, sumir com aquilo para não partilhar, né? Na hora da briga, na hora da raiva, as pessoas, às vezes o jeito, né, como não se pode agredir ninguém, né, não se pode partir para agressão física, embora infelizmente alguns façam isso, as pessoas tentam se vingar do outro através da partilha de bens, da briga pela guarda. Eu já vi casais que não tinham bem nenhum, daí ficam brigando pela guarda dos filhos. Às vezes aquele homem ou aquela mulher que nunca se interessou pela criança começa a agir como se aquela criança, como se a guarda do filho fosse a coisa mais importante do mundo, mas o único objetivo é atingir o outro, né? É magoar o outro, ficam procurando formas, já que não pode agredir fisicamente, ficam procurando formas de se vingar do outro. Então, muitas vezes, na hora de fazer a partilha de bens no divórcio, o que acontece é que um dos cônjuges esconde, né, de forma maliciosa, de forma proposital, omite, esconde bens. Olha, essa é uma situação comum e complicada. Todos entendam o seguinte: só faz coisa julgada, só fica resolvido no divórcio aquilo que for mencionado. Por isso que eu sempre oriento os meus colegas, os meus alunos, os meus estagiários, a que até os bens particulares, né, aqueles bens que pertencem a apenas um dos cônjuges, têm que ser mencionados na ação de divórcio. É justamente o quê? Para não prolongar depois uma discussão. Você menciona e fala assim: ó, esse bem é só meu. Então, se a pessoa, né, a outra parte, tem algo a dizer, vai dizer, você vai discutir, já vai decidir, aquilo está decidido, está resolvido, né? Então você não vai ficar com isso atrasando a sua vida. Tudo aquilo que não for discutido fica em suspenso. Então, por exemplo, o cara tem lá um dinheiro escondido em algum lugar, lá numa conta, em alguma coisa, e ele não mencionou isso. Ele não menciona, é feito o divórcio, aquele não é partilho. 5 anos depois, a mulher descobre sobre esse dinheiro. Alguém comenta com ele: olha, o João, ele foi e gastou isso e fez aquilo, ele usou um dinheiro que ele tinha. Pô, a mulher falou: opa, onde que ele arranjou esse dinheiro? 5 anos depois, o que ela vai fazer? Ela vai entrar com uma ação de partilha. Ou seja, isso não prescreve. Então, qualquer bem, viu, Felipe? Qualquer bem que for ocultado, qualquer bem que não for mencionado no divórcio, ele não fica resolvido. Então, ele fica em aberto. É como se a sociedade conjugal continuasse em relação àquele bem. Não foi feita a partilha, continua sendo dos dois. E se aquele bem produziu, por exemplo, frutos, rendimentos, esse cônjuge que ocultou vai ter que responder por tudo, por todos os juros, por toda a correção, por tudo que passou. Por quê? Porque é como se, em relação àquele bem, o casamento continuasse, a sociedade continuasse.
Então é o seguinte, claro, né? Pode acontecer que a pessoa faça tão bem feito que o outro cônjuge nunca descobriu, daí paciência, daí nada pode ser feito. Então é necessário, por isso que você escuta falar, e é verdade, que aqueles casais que têm muito dinheiro, que têm muitos bens, contratam detetives particulares, contratam contadores, contratam pessoas para ir atrás dos bens, né? Para localizar esses bens. Por quê? Para poder pedir a partilha, para poder entrar com uma ação de partilha no futuro, posteriormente, você tem que localizar o bem. Você tem que dizer aonde que bem está. Não basta, às vezes tem muita gente que já chegou para mim e falou, pô doutor, eu sei que ele tem dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo. Eu falei, olha, eu posso pedir para o juiz verificar lá no Banco Central, verificar se ele tem contas, etc., porque hoje em dia todo juiz tem acesso ao Banco Central e pelo CPF da pessoa o juiz localiza qualquer coisa que ele tiver no Brasil, no CPF dele, o juiz localiza. Mas se a pessoa colocou em nome de terceiro, se está em espécie, se está no exterior, daí a pessoa é que tem que localizar, o juiz não tem como saber. E eu não posso fazer afirmações genéricas, porque daí a outra pessoa só vai negar. Não, mas ele tem 500 mil não sei aonde. Ele fala, não, não tenho nada. Cabe à pessoa interessada provar. Né? Então, aqueles divórcios que envolvem muitos bens, às vezes é necessário até se contratar, como eu disse, um detetive particular para pesquisar, para ver, porque o ônus é daquele que se sente prejudicado. Ele tem que trazer prova para o juiz de que aquele bem existe. Agora, a favor dessa pessoa, é aquilo que eu falei, né? Aquilo que não for mencionado no divórcio, aquilo que não for partilhado, fica em aberto. É como se a sociedade, como eu disse, como se a sociedade conjugal continuasse. E viu, Felipe, e a qualquer momento, em qualquer tempo que esse cônjuge vier, ou ex-cônjuge, né, vier descobrir esse bem, vai poder partilhar. Por isso que eu sempre recomendo que se mencione tudo que existe. Se mencione tudo. Agora, não existe, viu, Felipe, nenhuma punição para esse cônjuge. Talvez, dependendo do tipo de bem, das circunstâncias, talvez uma indenização. Então, por exemplo, assim, olha, ele escondeu esse bem e eu perdi isso, eu tive prejuízo, deixei de ganhar, deixei de fazer isso. Então é possível, eventualmente, que você venha cobrar uma indenização porque o outro escondeu aquele patrimônio de você e isso de alguma forma te trouxe prejuízo. Como eu disse, é como se a sociedade conjugal continuasse. Então, obviamente, se é dinheiro, os juros e a correção monetária, o fruto que aquele dinheiro produziu, né? Aquele dinheiro produziu mais dinheiro, que produziu mais dinheiro, que produziu mais dinheiro, ou seja, a sociedade continua. Então, aquele cônjuge de quem foi escondido aquele patrimônio vai ter direito a tudo, né? Então, por isso que eu acho bobagem, né? O casamento, gente, ninguém sai ganhando do casamento, tá? Ninguém sai bem, ninguém sai super feliz. As pessoas, normalmente, o fim do casamento é um momento triste, sabe? É um momento de tristeza. Eu acho muito pequeno ficar discutindo, mesmo que seja muito dinheiro, eu acho isso tão pequeno, viu? Tão pobre, sabe? A vida continua. A vida continua. Partilha, faz a partilha certinha, o que é seu, o que é seu. Não dê mais, eu já falei em outros vídeos, sou totalmente contra que o homem ou a mulher abra mão dos seus direitos. Totalmente. Deixa tudo para ela. Não, deixa tudo para ele. Totalmente contra. Totalmente. Mas também não acho que a pessoa tem que fazer disso uma batalha também. Cara, segue a vida, meu. Segue a vida. Faz a partilha, dá do outro o que é dele. Se você é competente, você vai fazer mais e vai multiplicar. E tudo bem, a vida segue. É isso aí. Bem, Felipe, eu espero ter respondido aqui a sua dúvida. Se ficou algum aspecto que eu não mencionei, você, né, e todos que estão me assistindo aí, deixe nos comentários que eu vou oportunamente responder. Aproveito a oportunidade, claro, para pedir o seu apoio e o apoio de todos que estão me vendo ao meu canal. Faça isso, se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com amigos e com familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.